nesse momento em que nós estamos iniciando a tarefa da noite. Primeiramente, queremos convidar a todos para fechar os olhos, observar a respiração e calmamente perceber a presença dos amigos espirituais. E nesse momento, Senhor, pedimos que abençoe a todos que aqui estão encarnados ou não. Pedimos, Senhor, que os ensinamentos da noite possam tocar profundamente os nossos corações, para refletirmos de forma mais profunda sobre o seu Evangelho. E assim, agradecidos, pedimos permissão para iniciar a tarefa da noite. O Evangelho de hoje está no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, no item 7, intitulado A Paciência. Um Espírito Amigo, Harvard, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofredes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. O tema de hoje está no livro Tribo de Deus e não tem o nome da autora, eu sempre confundo. Amélia Rodrigues, isso. E é um texto tão interessante que eu me dei o trabalho de
treinar, voltar a treinar a escrita, porque depois desse negócio de celular, de digitar, a gente não escreve mais para usar a caneta, a gente fica destreinado. Eu aproveitei e dei uma destravada na mão para poder copiar o texto para ele adentrar, porque é de uma profundidade que muitas vezes nós, pela condição ainda que estamos, pela incompletude que ainda habita em nós em relação à questão da evolução, né? E do quanto nós somos distraídos, mesmo quando adentramos ao conhecimento do Evangelho de Jesus, quando ouvimos. E muitas vezes ficamos assim a acreditar que já aprendemos, que já temos o conhecimento, porque já passamos por vários estudos, fazemos parte de trabalhos na causa. E aqui eu não estou só me referindo a nós espíritas, a todos aqueles que estão envolvidos com esse trabalho de levar a boa nova, de fazer progredir a nossa terra. Mas podemos voltar os olhos ao passado e, como a Amélia trouxe, descrevendo o cenário de quando Jesus caminhava de uma forma mais visual para aqueles que lá estavam, possivelmente nós estaríamos lá, e ele pode até ter passado por nós e nós nem notamos. E pode ser também que, se nós tivéssemos notado, nós estaríamos desenvolvendo raciocínios de crítica. O fato é que Jesus, quando precisou estar entre nós para fazer valer a lei do amor, um tempo que já estava preparado com a introdução da lei divina de 2000 anos antes, através da mediunidade de Moisés, com a pictografia dos 10 mandamentos, para que pudesse aquele povo de então serem educados, reorientados, para que pudesse ativar nos seus sentimentos essa lei divina. Um povo que, antes mesmo dos 10 mandamentos, já tinham na sua prática a crença no Deus único. E se nós fizermos um estudo desse povo em especial, nós podemos perceber que a crença no Deus único não é o suficiente, porque ainda estávamos em condições de muita ignorância. Nós não sabíamos. Nós recebemos, quando colocamos nós, estamos nos referindo à humanidade, ao nosso planeta, à Terra. Quando, se fizéssemos então parte daquele povo, à época, passamos pelo peso do poder do povo egípcio, que era politeísta, e na convivência, muitos de nós misturamos essas crenças, valorizávamos algo muito primitivo ainda. Daí a necessidade que o próprio Moisés teve, depois que nos tirou da casa da servidão, e ao caminhar nesse deserto, que se nós fôssemos mais evoluídos, não precisávamos passar 40 anos lá, mas foi preciso.
ao receber os 10 mandamentos, o próprio Moisés precisou fazer uso de uma lei humana para disciplinar. A lei de Talião, o dente por dente e o olho por olho. E passaram-se 2000 anos e foi implantado nesse planeta azul, descrito pelos astronautas de então, da agora, de nosso tempo, que não está tão longe assim, descrevendo a beleza desse orbe. Um orbe que foi pessoalmente construído por Jesus e seus ministros há muito tempo. Nós não temos nem ideia de quanto tempo. Eu não sei contar esse tempo. E desde muito tempo antes de existir esse lindo planeta azul, nós já éramos amados por Jesus. E olha o título do trabalho de hoje: a paciência de Jesus. A nossa irmã conta, descrevendo essa paciência desde quando ele veio, há 2000 anos atrás, um pouco mais, para trazer a boa nova. E descrevendo a paciência que ele teve conosco naquele tempo. E agora a gente não consegue ficar sem fazer essa viagem antes da formação do planeta, para poder nós entendermos a dimensão dessa paciência crística, desse Cristo que veio no mundo, onde o povo sofria tanto por conta do poder de Roma, como a águia romana, como ela descreve aqui, voava sobre os corpos daqueles que não abaixavam a cabeça para o poder romano. Muitos, por conta da dominação, da escravidão, e um pouquinho de história dos romanos, quando dominavam os vários povos que eles dominaram a Europa, praticamente toda parte da Ásia e do Egito. Eles não dissolveram as instituições. Então aquele povo que saiu do deserto em busca dessa terra prometida, que até então todos acreditavam que era uma localização geográfica, essa terra prometida é de fato o reino de Deus que nós estamos a construir aqui, cada um de nós. E para se construir, para que possamos ser os co-criadores, há que se ter a paciência. E muitos, por sofrerem tanto pelo medo dos romanos, que iam cobrar os impostos, e os próprios chefes desse povo escravizado, dominado politicamente, eles retiravam os impostos, ficava a parte para eles e eles entregavam a Roma, que era um acordo que existia. E as pessoas eram perseguidas quando não pagavam o imposto. E por falar nisso, é até dia 31 de maio que ele declarou aí. Nós precisamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Jesus. E aí Jesus foi testado. E ele sabia que estava sendo testado. E eu não vi nenhum texto que descreveu que Jesus ficou chateado com essa pergunta. Ele simplesmente respondeu com a sua seriedade costumeira, sem perder a firmeza. Ainda se deu ao trabalho de perguntar: é a imagem de quem que está gravado aí nesta moeda? Alguém disse: é de César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que é de Deus? Ele sabia que estava sendo testado. Ele sabia que aqueles que perguntaram queriam pegar ele pelo pé para levar para o sinédrio e adiantar a crucificação no mínimo. Jesus curou tantos que sofriam pelas doenças, porque a refeição era pequena, era curta, era fugaz. As moradas eram toscas. Não existia um avanço da medicina como hoje tem. E muitos adoeciam. Tirando algumas questões do passado, os homens lá da época de Moisés, até na época de Jesus mesmo, muitos viviam muitos anos. Mas a partir do processo de dominação, o tempo de vida deles era curto, porque muitos eram escravizados por dívida. Quando não queriam obedecer, eram lançados ao mar para ficar lá nas galeras, apanhando, comendo mal. E o que se dizia, quem ia para as galeras jamais volta. Alguns voltaram, tem algumas histórias. Mas Jesus, ele, na sua paciência, sabia que quando curava aquelas pessoas, os cegos, os endemoniados, os paralíticos, ele sabia que aquela cura muitas vezes se limitava ao corpo, porque o povo ainda não tinha o conhecimento, por exemplo, de uma forma profunda, como hoje nós, da doutrina espírita, sabemos que existem as reencarnações, que a vida não é tão breve quanto eles achavam, embora eles tivessem aquela cultura de orar pelos antepassados, embora eles falassem a partir dos ensinamentos de Jesus que a morte não existia, mas não tinha uma ideia profunda. Muitos daqueles judeus que não aceitaram a boa nova, que não aceitaram, mesmo estudando as escrituras, as profecias de como seria a vinda do Messias, mesmo lendo e pregando na tribuna de um sinédrio, eles não reconheceram Jesus como este Messias. Isso não impediu que Jesus deixasse a mensagem morredora que atravessou o tempo e haverá de atravessar. Mas cá estamos nós, sabedores de muitas coisas,
E mesmo assim, nós continuamos no erro. Muitos de nós. E a gente fica pensando, não, mas eu não mato ninguém. Não, eu não. Eu melhorei, claro, nós melhoramos, gente. Mas tem tantas coisas miúdas que nos atrapalham a vida. Que nos impedem de adiantar o passo para alcançar essa transformação intelectual e moral que o Evangelho de Jesus nos propõe. Nós ainda escolhemos a almofada macia que está lá no sofá da nossa casa ou sobre a nossa cama. Ao sair para encontrar o outro. Hoje em dia se fala numa família de 4, os 4 cada um tem um celular e não tem mais, já não tinha conversa, não tem mais, cada um no seu, se isolando no seu mundo. A ponto de algumas situações de quando o filho quer falar com a mãe, manda mensagem pelo WhatsApp para a mãe que está ali no quarto ao lado. E os amigos espirituais, os anjos guardiões têm muita paciência com a gente. Não é verdade? Eles têm uma paciência porque eles aprenderam com Jesus. A paciência de Jesus em ver, inclusive, os seus próprios discípulos, vez em quando, debatendo numa discussão infrutífera. Quantas vezes ele teve que intervir? Ele precisou intervir. Quer ver como que a gente aprende isso? O livro Boa Nova conta, com detalhes. Porque muitos de nós temos pressa. Quando a gente descobre o que a gente precisa fazer, aí muitos, olha, eu vou lá no centro porque lá tem um atendimento espiritual, tem fluido. Aí a pessoa chega cheia de fé, de coragem. E aí começa a perceber que não melhorou. Aí muitos até saem, eu fui lá, não aconteceu nada. Acontece isso. Eu não melhorei. Como se o passe, a água fluidificada, uma doutrinária, um estudo sistematizado da doutrina espírita aqui dentro, fosse um elixir. E que no passo de mágica, resolve. Nós precisamos transformar os nossos dias nessa prática oracional, de nos sintonizarmos com o Evangelho de Jesus. Mas esta sintonia não implica tão somente ler e refletir e falar bonito. Implica em colocar em prática. Aí que a gente precisa aprender a ter paciência com a gente, seguindo o exemplo de Jesus perfeito, que tem paciência conosco, que nos espera. E aí a gente começa a se esforçar, gente, mas eu não consegui ainda. Não podemos desistir. Temos que ter a paciência. E não temos que nos sentirmos culpados porque ainda não conseguimos. Estamos tentando há muito tempo. E se nós fizermos uma analogia nessa reencarnação de como que nós éramos lá na infância, a cabeça que a gente tinha, e como a gente está pensando hoje, já na maturidade, na idade adulta, nós olhamos para aquela criança que nós somos um dia e chegamos até a sorrir.
e a compreensão de que éramos ainda crianças. É assim que Deus nos vê. São crianças que necessitam da educação. E a depender de cada um, o instrumento dessa educação é a consequência dos nossos próprios atos, que provocam dores. E aí mandou, como diz o nosso amado Francisco de Assis. Muitas vezes, a maioria das vezes, quase todas as vezes, é o que nos faz a sair em busca do médico. E quem é o médico? Quem é o médico? Eu não ouvi. É Jesus. É esse médico. E o que Ele quer de nós? Ele quer o melhor. De vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Ele quer nos ver quando chegamos diante de uma situação desafiadora e que antes nós nos alterávamos, agora, por mais que a gente treme por dentro, a gente não faz mais como fez antes. Ó, está mudando. Está mudando. Sabe por quê? Jesus, Ele veio para os doentes. Quem se consideração, Ele veio para os doentes. E nós todos temos os nossos dodóis, né? As nossas questões. E a cada reencarnação a gente vai solucionando algo. E se não conseguimos solucionar, nós começamos a acumular coisas para essa vida. Aí vem alguém, gente, quando eu resolvo uma coisa, está tudo, daqui a pouco vem outra. Aí você vai lá, aproveita, até sem perceber, desenvolve a sua capacidade intelectiva de poder lidar com os desafios. E nós ficamos fortes. Nós nos fortalecemos. Mas existe um vácuo aqui dentro que precisa ser preenchido pelo Mestre. Porque o Mestre, Ele sabe particularmente de cada dor que nós temos, de cada lágrima que nós deixamos de derramar para que ninguém pudesse nos ver chorando, de cada saudade, de cada dúvida, de cada meio, de cada mágoa. Ele sabe. E Ele sabe que nós vamos ficar diante de alguma questão que a vida nos coloca, que obrigatoriamente nos faz refletir. O que eu tenho feito de minha vida? Vai para o centro espírita, a gente aprende sobre a reencarnação. Gente, eu estou perdendo a minha reencarnação, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, para não perder. Eu preciso me reconciliar com o meu próximo, enquanto é dia, enquanto eu caminho com ele. Nós precisamos ter paciência, porque Jesus, Ele é paciente conosco, Ele nos espera. Sabe por quê? Porque Ele sabe que cedo ou tarde nós iremos despertar. E quando estivermos assim, chorando, sofrendo e querendo um abraço, e a gente olha para um lado, para o outro, não tem quem nos abrace,
que possamos apurar a nossa visão espiritual e ver Jesus perto de nós, porque Ele vem, Ele cuida de nós nessa hora. E assim eu queria pedir ao meu amigo para colocar uma canção belíssima, para que nós possamos refletir e aproveitar esse momento, visualizar Jesus ao nosso lado, cuidando agora da dor que possivelmente guardamos em nossos corações, e que não necessariamente é a dor física, que hoje em dia, com a medicina, podemos resolver com um analgésico. Estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me calmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me calmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma.
que eu posso ser. E andou Jesus entre nós, curando as nossas cegueiras, curando as nossas chagas, nos libertando da influência de espíritos sofredores, nos erguendo do chão, onde até então arrastávamos, porque éramos paralíticos. Jesus, mesmo diante de todos os medos daquele tempo, fez com que muitos, desde lá, já se curassem. De tal maneira que após a sua ressurreição, muitos fortaleceram a fé porque entenderam que a morte é apenas uma passagem. Fortaleceram-se tanto que, mesmo tendo que enfrentar o horror da águia romana, eles secretamente se reuniam nas catacumbas, à noite alta, enfrentando frio e perigo. E muitos lá foram surpreendidos sob o comando do Sinédrio, com a ajuda dos romanos. Eram aprisionados e utilizados como símbolo do poder do Sinédrio e de Roma, nos circos, para serem devorados pelas feras. E olha, a descrição dos historiadores, em especial daqueles que contam estes momentos através da mediunidade do nosso Francisco Cândido Xavier, descrevendo a hora em que as feras iriam devorar aqueles cristãos que adentravam a arena cantando hinos de glória e de louvor ao Senhor. Abria-se uma estrada luminosa imensa, onde os mensageiros de Jesus, os espíritos luminosos, vinham ao encontro daqueles mártires, daqueles que entenderam a lição desde então e são retirados antes do ataque das feras e não sentiam dor. São estes seres que foram enviados à terra aquele tempo para servirem a Jesus e que através dos tempos até hoje muitos são enviados para ajudar a Jesus. Que possamos nós então nos transformarmos nesses trabalhadores da seara de Jesus, promovendo a tarefa da reforma íntima e ensinando ao nosso próximo que é possível. E nesse momento, sob o comando do Mestre Jesus, vamos convidar os irmãos para darem passe e acreditem que somos muitas vezes curados. E se ainda não conseguimos, é preciso que reflitamos o que estamos deixando de fazer para merecer esse medicamento. Assim seja.
neste momento em que estamos finalizando o trabalho de hoje, só temos a agradecer, Senhor, pelas bênçãos que nos concede pacientemente todos os dias. Quanto a nós pedimos que nos fortaleça, Senhor, para que jamais possamos desistir. Para que possamos fazer esse trabalho de reforma íntima e, portanto, a necessidade do autoconhecimento, de aprendermos a domar as nossas más tendências, e por isso, Senhor, agradecemos por existirmos, por ter aprendido na convivência familiar muitas lições envolvedoras, por ter compreendido no desenrolar de nossos dias a regra do bem viver, respeitando, cuidando, para que sejamos sempre merecedores de seu amor. Obrigada, Senhor, por cuidar de cada um de nós, porque sabes do que realmente necessitamos. E aqui pedimos, Senhor, fazer valer a proposta do tema da noite, não perdermos a esperança, nos mantermos pacientes. E para isso, Senhor, aprendermos a ser mansos e pacíficos. Pedimos aos amigos espirituais que possam, neste momento, visitar os lares de cada um que aqui está presente, para abençoar os entes queridos que lá ficaram, para que ao chegarmos, quando retornarmos deste momento, encontrar condições melhores do que deixamos, porque ao vir nesta casa estamos contribuindo para a boa vibração de nosso lar. Que possamos sempre, Senhor, deixar transbordar o amor que aprendemos a construir em nosso lar, de tal sorte que sentimos a necessidade imensa de buscar outros corações para levar o pão do seu Evangelho, saciando a fome, a água do seu Evangelho saciando a sede. Que possamos, Senhor, cumprir a nossa missão
hoje, na condição de espíritas, estudantes da doutrina, independente do ponto em que estamos, iniciando ou não, cumprir a missão desta causa, que é consolar o mundo pacientemente, como fizeste, Senhor, como ainda